uma Sim. troca. O obeso, ele é mais aqui ou é só aqui? Então, para começar, esse é um dos grandes questões. Qualquer pessoa que vá submeter a um tratamento, no caso uma cirurgia bariátrica, ele precisa ser avaliado tanto nutricionalmente e psicologicamente. Uhum. Existem pessoas que se tornam obesas por causa da compulsão alimentar. Sim. E na compulsão alimentar, isso é um problema sério, porque a pessoa que desconta na comida toda a frustração que ela tem na vida. Uns bebem, outros comem. Exato, exatamente. E às vezes acontece, muitas vezes, de pacientes que fazem cirurgia bariátrica trocar de compulsão. Então, já não dá mais para comer aquilo que estava comendo começa antes, a beber. por causa da... Aí, pode ser uma Beber, compulsão, troca de compulsão, pode ser bebida. Outros pode ser droga. Alguns pode ser compras. Esporte. Alguns pode... Não, esporte ainda vai bem, né? Porque a pessoa vai complementa, né? Alguns têm uma compulsão, muda a compulsão para compulsão sexual, por exemplo. Meu Deus do céu. Então vai mudando a compulsão. Então, o tratamento é fundamental. Mas, assim, a cirurgia bariátrica, ela funciona. Mas tem que pesar bem na balança. É uma decisão que é para a vida toda. E, doutor, assim, qual que é a relação da bariátrica? Porque eu já vi vários relatos, inclusive o Matheus Ceará, um comediante, ele fala que ele desenvolveu depressão depois que ele fez a bariátrica. Que, inclusive, hoje ele até meio que ele se arrepende de ter feito. Qual que é essa relação? Por que as pessoas que, às vezes, fizeram a bariátrica podem desenvolver a depressão? É a expectativa, né? Tudo se você for pensar do ponto de vista das pessoas em geral, do que vem efetivamente a frustração de alguém, seja em qualquer área. É porque você tem uma expectativa e essa expectativa não é atingida. Ou você acha que você emagrecer ou se tornar com um corpo atlético ou atingir um determinado tipo de meta na sua vida vai resolver os problemas da sua vida, quando, na realidade, os problemas são outros. Então, na realidade, o que acontece? A maioria das pessoas tem problemas subjacentes que não foram devidamente analisadas antes da realização de uma determinada operação ou determinado procedimento. E geralmente chega alguma queixa para o senhor num pós-cirúrgico, tipo, doutor, não gostei disso, não gostei daquilo da cirurgia, ou não? A maioria dos pacientes sempre são positivos com relação à cirurgia? Olha, eu vou dizer, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que já tinha feito uma cirurgia bariátrica há uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos. E a cirurgia dela está muito bem tecnicamente. Tá? Não fui eu quem fez a cirurgia, mas ela me trouxe todos os exames, viu a endoscopia, os exames. Inclusive está bem controlada em relação aos exames, porque as cirurgias, quem faz cirurgia bariátrica tem que controlar muito bem, porque a ingestão alimentar vai mudar. A questão das vitaminas, dos eletrólitos, né, magnésio, cálcio, fósforo, vai mudar. Então você tem que estar sempre acompanhando. E ela está bem acompanhada. No entanto, ela se sente frustrada. Ela falou assim, poxa, eu não precisava ter feito a cirurgia. É mesmo? Ela falou, estava com 97 quilos, dava para eu fazer um tratamento e resolver essa questão de forma natural. Né? Então, isso acontece. E se você conversar com as pessoas, vão ter pessoas muito satisfeitas e pessoas... Isso vai depender muito da cabeça dela antes de realizar a operação. Sim, isso que você falou dessa sua paciente ter meio que se arrependido, puxa um assunto que é o seguinte, a palavra que eu vou usar é errada, mas assim, eu vou usar porque eu não tenho outra palavra para utilizar. O senhor já reparou que algumas pessoas fazem a bariátrica por preguiça de fazer atividade física ou de seguir uma alimentação ali correta? Exatamente. Porque acho que não, eu fiz a cirurgia, Rodrigo, agora eu tô... Você tocou no ponto perfeito. É exatamente isso que acontece. O caminho mais fácil ou mais direto nem sempre é o melhor caminho. Tá? O caminho
para que você obtenha resultado, de fato é o passo a passo. Porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia e não trabalhar a minha cabeça. Não adianta nada eu fazer a cirurgia se eu não fizer uma reeducação alimentar, se eu não praticar atividade física. Por quê? Porque o efeito da cirurgia vai sumir com 1 ano e meio. 1 ano e meio, o efeito da cirurgia vai deixar de existir. Sim. Por isso que há necessidade de se trabalhar muito bem antes. Bruno, Rodrigo, por falar em um efeito da cirurgia, da bariátrica, quando nós iniciamos a cirurgia bariátrica, na verdade a cirurgia bariátrica já é antiga, né? Começou na década de 1950. Caraca. Começou fazendo umas cirurgias meio assim, era salvadora para aqueles obesos mórbidos, daqueles que tinham que ser carregados de um lugar para o outro com guindaste. Quilos mortais. Quilos mortais, exatamente. E naquelas condições, fazer uma cirurgia que era salvadora no sentido de diminuir, assim, de uma maneira excepcional o tamanho do intestino. Praticamente o alimento entrava pelo estômago, já ia para a saída para não absorver. Claro que isso estava relacionado com um índice de risco de morte bastante grande. Tá? Isso começou na década de 1950. Mas não evoluiu muito por causa das dificuldades que tinham. Até que na década de 1970 a técnica foi se aprimorando, as técnicas derivadas mais modernas, né, foram sendo incorporadas. Na década, principalmente 1980, 1990 começou mais, e aí basicamente ficaram com 2 cirurgias principais, né, que era a cirurgia tal de escopinário e a cirurgia de capela, que foram as principais cirurgias. E hoje as cirurgias que nós temos hoje derivam dessas operações. Mas ela ganhou uma grande força mesmo a partir do torno do ano 2000 para cá. Até mesmo pelo entendimento melhor da função das cirurgias. E várias pesquisas foram realizadas, porque inicialmente se achava que a cirurgia ela funcionava porque você diminuía o tamanho do estômago, ou funcionava porque você desviava o intestino. Todo mundo falava, como é que a cirurgia bariátrica funciona? Funciona porque eu diminuo o tamanho do estômago. Funciona porque eu faço um desvio do intestino. Hoje se sabe que o principal motivo pela qual a cirurgia bariátrica funciona é o fator hormonal. Não, mudou. Entortou a cabeça aqui. Mudou. E acaba sendo o fator hormonal. E o que se descobriu é que na cirurgia bariátrica, vários hormônios que normalmente eram secretados em menor proporção pelo intestino passam a ser secretados em uma maior quantidade. Hormônios produzidos pelo intestino. Sim. Tá? E esses hormônios produzidos pelo intestino passaram a ser estudados, bem mais estudados, esses hormônios produzidos pelo intestino.